Amém? Queria compartilhar com você também agora uma palavra, algo que tem falado conosco não só agora, mas algo que tem falado conosco há muitos anos. Eu tenho tido um tempo com Deus agora nesses últimos dias, onde Deus tem trazido ao meu coração palavras que Ele já vem falando conosco há muito tempo. Deus não tem falado conosco revelações bombásticas, não tem falado conosco coisas que Ele nunca falou. Não, muito pelo contrário, Deus tem testificado no nosso coração aquilo que Ele já vem falando há muitos anos. E a única coisa que Ele tem dito para nós aqui como igreja é: proclamem com mais força, com mais vontade, com mais entusiasmo a mensagem que vocês vêm proclamando há tantos anos, que muitas vezes vocês são criticados, muitas vezes não são entendidos, mas chegou o momento agora que eu vou revelar para o mundo inteiro, de verdade, o que é o evangelho que a igreja deve viver. Então hoje eu queria falar com vocês sobre algo que é muito relevante na nossa vida, porém, se nós não tivermos a atenção devida, nós vamos passar por isso achando que está tudo normal. Nós vamos viver uma vida dentro da igreja, com Bíblia, frequentando culto, e não vamos prestar atenção em uma coisa seríssima que tem acontecido para todos como igreja. É algo que tem sugado a igreja para fora do propósito, que é transformar Deus em um amuleto. E o tema dessa mensagem é: quando Deus se torna um amuleto. E eu queria, para isso, compartilhar com você um texto que está lá em 1 Samuel, no capítulo 4. Vamos ler primeiramente a partir do versículo 1. 1 Samuel, capítulo 4, a partir do versículo 1. Abra aí a sua Bíblia, liga seu celular. Se você estiver vendo a live no celular, pega a sua Bíblia de papel. Mas esse momento agora, querida, aliás, esses dias agora, são dias da gente entrar para dentro da palavra. São dias de ler a Bíblia. São dias de meditar e de refletir na palavra. Refletir naquilo que Deus já deixou escrito e que agora de maneira reveladora vai trazer ao nosso coração como uma verdade. Então, 1 Samuel capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Os filhos de Israel saíram à guerra contra os filisteus e se acamparam junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeque. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. Travada a peleja, Israel foi derrotado diante dos filisteus, que mataram no campo cerca de 4.000 homens. Tornando o povo ao acampamento, as autoridades de Israel disseram: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que vá conosco e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Assim o povo enviou homens a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor veio ao acampamento, todo Israel gritou tão alto, de modo que a terra estremeceu. Os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é essa no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera ao acampamento, os filisteus se atemorizaram. Disseram: Os deuses vieram ao acampamento. Ai de nós! Jamais aconteceu uma coisa assim antes. Ai de nós! Quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Esforçai-vos, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado e fugiu cada um para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois morreram de Israel 30.000 homens de infantaria. Versículo 11: Foi tomada a arca de Deus e os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, foram mortos. Agora eu queria que você fosse no versículo 19
do mesmo texto. Diz assim: estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo as novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz, mas foi dominada pelas dores de parto. Na hora que iam morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Chamou ao menino Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isso porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Disse ela: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Amém. Queria ter uma palavrinha de oração antes da gente começar. Senhor Deus e Pai, que o Senhor possa trazer graça agora na comunicação dessa Tua palavra. Que o Senhor possa trazer entendimento àqueles que estão agora ouvindo. Que o Senhor possa revelar a eles como o Senhor revelou a mim. Que essa palavra possa mudar a condição de muitos. Que a nossa mente esteja preparada agora. Que o nosso espírito esteja alegre para receber tanto a Tua direção quanto a Tua correção. Para que possamos continuar a caminhar segundo aquilo que o Senhor propôs, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, esse texto fala sobre uma geração, a geração de Eli, do sacerdote Eli, uma geração que perdeu a presença de Deus, uma geração que perdeu a relação com Deus. Tanto que no texto que nós lemos aqui, nós vimos a frase que disse Icabode, e foi dito Icabode, que significa a glória de Deus se foi. E quando nós perdemos, querido, a relação, quando uma geração perde a presença de Deus, ela perdeu a relação com Deus, porque a presença está diretamente relacionada ao relacionamento, a minha relação com Deus. Se eu não tenho uma relação com Deus, automaticamente eu perco a presença de Deus. Não porque Deus saiu de perto de mim, mas porque eu saí de perto do Senhor. Porque Deus, Ele não muda. A sua aliança conosco é inquebrável. A sua aliança conosco é eterna. O seu amor nos constrange. Foi Ele que nos salvou. Foi Ele que entregou. Foi Ele que continua nos amando, que continua acreditando em nós. Deus não muda. Então, se você já disse essa frase alguma vez, como eu já disse, será que Deus me abandonou? Devemos refazer essa frase. Será que eu abandonei o Senhor? Porque Deus não muda. Em meio às crises, em meio às alegrias, no monte ou no vale, Deus continua sendo Deus. Mas a minha relação com o Senhor, ela pode ser quebrada à medida que eu saio da sua presença, à medida que a presença dele já não serve mais para mim. E esse era o caso dessa geração do texto que nós lemos, uma geração representada pelo sacerdote Eli e pelos seus filhos. E olhe bem a representação: o sacerdócio que representa o movimento religioso, o sacerdócio que representa o movimento de igreja, o sacerdócio, o eleito de Deus para a comunicação da sua palavra, representado aqui por Eli, e os seus filhos, ou seja, a sua descendência. Isso fala muito dos dias de hoje. O sacerdócio da igreja hoje e os filhos que estão sendo gerados, porque Deus repreendeu Eli acerca dos seus filhos. Eli já era um sacerdote praticamente desviado, e Deus o repreendeu porque os seus filhos não estavam seguindo os princípios do Senhor. E Eli ouviu Deus repreendê-lo, mas ignorou a repreensão. Será que Deus nesses dias não está falando conosco como igreja sobre os filhos que nós temos gerado? Será que nós, e agora falando do sacerdócio, falando da liderança, falando daqueles que se colocam na condição de comunicar a palavra, que é o meu caso também aqui, será que Deus não está falando conosco a respeito disso? Que tipo de filhos vocês têm criado? Que tipo de filhos vocês têm dito que são a geração que vai ganhar o mundo? Será que vocês não estão se preocupando
que eles só professam uma fé da boca para fora, mas que na hora que precisam realmente agir segundo os princípios de Deus, são como Ófni e Finéias. Por que, pastor, como Ófni e Finéias? Irmãos, essa geração era tão caída, a geração de Eli, e era tão preocupante o que estava acontecendo, que os filhos do sacerdote, linhagem direta do sacerdote, praticavam prostituição na porta do templo. Olha o quanto isso é sério e o quanto isso é para os dias de hoje. Pastor, como assim praticando prostituição na porta do templo? Irmão, entenda isso no seu espírito. A prostituição que a Bíblia trata não é simplesmente o ato da venda do sexo. A prostituição na Bíblia, ela tem um significado muito mais profundo. A prostituição na Bíblia, se você ler Jeremias 3, no versículo 9 e 10, você vai entender que Jeremias 3, no versículo 9 e 10, diz que Deus é apresentado como um marido fiel, um marido que não quebra a sua aliança, um marido fiel que só quer o bem da sua esposa, que é a sua igreja. Deus só quer o bem da igreja. Deus só quer que a sua esposa cumpra o papel de gerar filhos, mas filhos que carregam os princípios do Senhor, filhos que são comprometidos, compromissados, que sabem de onde vieram e para onde vão. Mas Jeremias 3, 9 e 10 diz que o Senhor, mesmo querendo cuidar dessa esposa, fez uma aliança sagrada com ela, mas a esposa o traiu e se prostituiu com outros deuses. Irmão, quais são os outros deuses dos dias de hoje, ao qual essa noiva tão amada, tão sagrada para o Senhor, tem trocado esse noivo tão fiel, esse noivo que tem esse amor, esse cuidado com a noiva, mas essa noiva insiste em traí-lo, em adulterar, em prostituir com outros deuses. Quais são os outros deuses dos dias de hoje? A ganância, o desejo de ficar famoso, o desejo de ter um cargo de destaque, os meus sonhos, as minhas alianças, o eu. Os deuses de hoje são os deuses que celebram o eu, que celebram simplesmente a satisfação da tua vontade. E essa igreja nós estamos vivendo hoje. É uma igreja que na porta, e engraçado que Deus falou que Ófni e Finéias praticaram prostituição. E olha só, eles podiam praticar a prostituição em qualquer outro lugar. Poderiam praticar a prostituição dentro de um quarto de prostíbulo, ou dentro do quarto de qualquer outro lugar, que Deus estaria vendo do mesmo jeito. Mas Deus permitiu que eles praticassem prostituição na porta do templo. Por que será? Porque nos dias de hoje, a prostituição maior que acontece, está acontecendo naquilo que nós chamamos de igreja. Por quê? Porque essa geração estava longe da relação com Deus, e usavam o nome de Deus para tirarem vantagem disso, porque a facilidade que Ófni e Finéias tinham de prostituir na frente do templo, é porque exatamente eles ocupavam essa posição de filhos do sacerdote. E quantas organizações estão se aproveitando do título, do poder, do cargo, para praticar esse tipo de prostituição? Não a prostituição somente do sexo, mas uma prostituição que troca um Deus que sempre quis o bem da noiva para adorar outros deuses, para traí-lo com outros deuses. Por isso, querida, essa geração é uma geração que não serve de exemplo. A geração de Eli não pode servir de exemplo. Aliás, ela tem que seguir de exemplo como um parâmetro daquilo que nós não devemos ser. Porque essa geração, ela foi punida por Deus. Porque uma coisa, querido, a gente precisa entender, que Deus não há maldade em Deus, mas há justiça. Mas a justiça de Deus não é como um Deus que fica com um raio na mão querendo te punir. Mas a justiça de Deus, nós mesmos que entramos nela.
ou para sermos justificados ou para sermos punidos, segundo aquilo que nós plantamos, segundo aquilo que nós fazemos. Quando acontece algo de ruim na nossa vida, não foi porque Deus quis te castigar, é porque você ao longo da sua vida não percebeu que você estava ficando tão longe dele, que você estava plantando outra semente, você estava entrando em outro lugar, e você nem percebeu, e agora você está colhendo os frutos disso, e às vezes você está revoltado com Deus, e Deus olha para a gente e fala: eu continuo mesmo, eu estou no mesmo lugar, a minha aliança com você nunca se quebrou, eu continuo te amando, eu continuo tendo você, minha noiva, a igreja, como algo sagrado, mas você se distanciou de mim. Então hoje, você que está me ouvindo aí, se o Espírito Santo está falando com você, você que é noiva do Senhor, você que se diz igreja do Senhor, volta para os caminhos do Senhor, volta para Ele, porque é um noivo que perdoa, é um noivo que perdoa, porque essa geração de Eli foi uma geração que Deus a julgou. E qual foi o motivo que essa geração perdeu a presença de Deus? Aonde ela falhou? Essa pergunta precisa nortear os nossos dias. Onde foi que eles erraram? Qual foi a falha? Por que eles perderam essa presença? Por que eles saíram de perto? No texto que nós lemos aqui, quando nós lemos no capítulo 4, do versículo 4 ao 8, nós vemos que os israelitas, que os hebreus, após perderem uma batalha, eles ficaram com medo de perder novamente essa batalha. E o que eles fizeram? Mandaram buscar a Arca da Aliança, mandaram buscar a simbologia de Deus. Naquela época, a arca representava a presença de Deus. Então eles mandaram buscar a Arca da Aliança. E isso, note que no texto que nós lemos, quando eles fizeram isso, até os filisteus ficaram com medo da arca. Quando eles celebraram que a arca chegou no arraial, os hebreus deram gritos tão fortes que a Bíblia diz que estremeceu a terra. E os filisteus, ouvindo, disseram: a arca voltou. E disseram: os deuses que abençoam os hebreus voltaram. E até eles tremeram de medo. E isso mostra que os filhos de Israel já haviam adotado essa forma mundana de pensamento, aonde eles idolatravam um amuleto, aonde para eles a presença de Deus agora era simplesmente a representação de uma arca. Como muitos de nós têm feito isso hoje. O que Deus representa na tua vida, irmão? Será que Deus na tua vida é um paninho ungido? Será que Deus na tua vida é um copo com água que recebeu uma oração? Será que Deus na tua vida é uma camisa gospel que você comprou num show? E só porque está escrito Jesus, você acha que isso agora te protege? Você acha que a tua proteção é um crucifixo que você carrega no pescoço? Será que a nossa relação com Deus também não tem tornado Deus um amuleto na nossa vida, ao qual não entendemos quem Deus é, mas simplesmente queremos tocar e pegar esse Deus em favor da minha vida? A Arca da Aliança já representava para os hebreus somente um amuleto, e essa ideia mundana deles de que esse amuleto resolvia os problemas fez com que os filisteus pagãos temessem essa ação e acreditassem nisso. Por isso que o mundo hoje é desse jeito, irmão. Por isso que o mundo hoje é desse. Sabe por que as pessoas não conhecem Deus? Porque aqueles que dizem conhecer Deus estão fazendo de Deus um amuleto. E quando as pessoas olham para a igreja, elas não conseguem ver Deus, elas veem as coisas que a igreja está fazendo. Elas só veem a movimentação da igreja. Elas só vê uma igreja querendo vender bênção. Só vê uma igreja querendo vender religião, querendo vender proteção por denominação, porque é o Deus dos crentes, é o Deus dos evangélicos. Quando Deus olha para essa, quando as pessoas olham para essa movimentação, elas veem um amuleto. Ah, então quer dizer que é isso? Ah, então o Deus de vocês é esse? Ah, então vou lá. Quem sabe se eu comprar esse amuleto dá certo. E as pessoas se aproveitam disso ainda e dizem que isso é evangelho, e afirmam que isso é igreja. Tornamos Deus um amuleto. Para essa geração de filhos de Israel, Deus já não era mais o Criador.
Deus não era mais o sustentador de todas as coisas, já não era mais o salvador do seu povo, já não era aquele que era digno de toda honra e toda glória. E aí agora eu faço essa pergunta que eu fiz para mim, eu faço ela para você: Deus ainda continua sendo o criador de todas as coisas para você? Aí você deve estar dizendo: sim, sim. Se Deus é o criador de todas as coisas, então entenda, Ele também te criou. E Ele te criou não para uma relação onde Ele se tornasse um amuleto, mas para onde você entendesse que você tem um Pai no céu que gerou um Filho, e a coisa que Ele mais quer é uma relação próxima com você, para que você o conheça. Mas nós enfiamos amuletos no meio, uma fé cheia de amuleto. Será que Deus é para você o sustentador de todas as coisas? Você vai estar respondendo: Deus sustenta. Como que Deus sustenta? Te dando só aquilo que você quer? Ou dizendo para você aquilo que você é? Porque no meio da dor, no meio da aflição, o dia que não tiver comida, o dia que tiver só doença, o dia que não tiver mais dinheiro, você só vai ser sustentado se Deus te fizer um milagre e cair comida na sua cabeça, e cair um remédio na sua cabeça, e cair dinheiro na sua cabeça. Ou será que Deus continua sendo o seu sustento, porque você sabe quem Ele é e quem você é, independente das coisas? Será que Deus ainda é o seu Salvador? Será que Ele ainda é o seu Salvador? Você deve estar respondendo como eu respondi muitas vezes. Ele é o meu Salvador porque Ele morreu na cruz. Ele morreu. Mas Ele morreu para você entender que você tem que morrer também. Ele morreu na cruz, não foi simplesmente para dizer para você: olha, peraí, continua com essa vida mesmo. Continua mesmo. Continua não olhando para ninguém, olha só para você, para o seu pecado, né? Porque está tudo certo. Está tudo certo, eu vou morrer aqui para você continuar do mesmo jeito. Será que foi essa a proposta? Igreja, precisamos deixar de ser raso. Não, a proposta de um Deus que se esvaziou do seu poder, se fez homem, andou nessa terra, deixou o testemunho, o modelo, aquilo que testifica a respeito daquilo que nós temos que ser para o próximo. E no final de tudo, ao invés deles triunfar como rei sobre a terra, cheio de riquezas, Ele se esvaziou do resto de vida que Ele tinha e morreu numa cruz, condenado, porque Ele entregou a vida. Se Deus é o teu Salvador, então, querido, Ele habita em você agora para você salvar, não mais para você ser salvo, porque salvo você já foi. E para você salvar as pessoas, elas precisam ver em você o mesmo Espírito que havia em Cristo Jesus, que se esvaziou de si mesmo, se fez homem, desceu à terra, foi cuspido, foi xingado, foi chicoteado, foi morto com morte de cruz, para que só depois todo nome no céu, na terra e debaixo da terra se curvasse ao nome de Jesus. Se Ele é o teu Salvador, então agora teu papel é salvar, e não mais viver uma vida como alguém que ainda não foi salvo. Será que nós estamos fazendo isso de Deus? Sabe, nesse tempo aqui, o templo lá em Siló, o templo onde as pessoas iam se reunir para adorar a Deus, já estava abandonado. As pessoas não iam mais ao templo para adorar a presença de Deus, não iam mais ao templo para reverenciar a Deus, para declarar o seu amor e a sua confiança em Deus. Irmãos, eu tenho ficado muito angustiado com os tipos de reunião que a gente tem vivido como igreja nessa nação. Porque o templo é como se ele tivesse realmente abandonado, apesar de estar cheio de gente. É um templo cheio de gente vazia, porque estamos vindo ao templo para buscar um amuleto, a solução do meu problema, e não para adorar a Deus pelo que Ele é, e pelo que Ele fez, e pelo que Ele sempre vai fazer, mas adorar a Ele pelo que Ele é, porque Deus é. Sempre que Deus aparecia era questionado quem Ele era. Ele dizia: diga para as pessoas que eu sou o grande, eu sou. Deus não vai se tornar um amuleto, Ele não vai se tornar o que você quer, Ele já é o que você precisa. O templo estava abandonado, não havia mais adoração pelo que Deus era,
estamos vivendo dias parecidos. Para essa geração, Deus havia se tornado alguém que somente era lembrado na hora das necessidades. Irmão, eu vou falar isso aqui nessa live mais uma vez. Nós reunimos aqui nesse lugar, em média, todos os domingos a gente reúne aqui, quando tem os cultos públicos, entre 400 e 450 pessoas passam por aqui. Só que nesses dias agora de quarentena, em média, tem 50, 60 pessoas acompanhando as palavras. O que deixa claro para nós que a maioria das pessoas que ainda passam pelos templos em reuniões estão simplesmente na busca daquilo que resolve os seus problemas e não estão querendo conhecer e adorar Deus pelo que Ele é. Tem uma música que a gente canta tão lindamente nos cultos, que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. E aí declaramos: eu adoro pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Mas na hora que a gente precisa ouvir da palavra, se Deus não está fazendo mais por mim, que se dane o que Ele é. Os dias são os dias do fim. Entramos nos últimos dias. Quanto tempo isso vai durar? Não sei. Jesus disse: só o meu Pai sabe. Mas os sinais que Jesus disse que nós veríamos, nós já estamos vendo. E ainda estamos querendo relacionar com Deus por aquilo que Ele vai nos dar. Como um amuleto, um pé de coelho, um trevo que você põe atrás da orelha, uma benzição que alguém faz. Em nome de Jesus, irmão, acorda, igreja. Acorda. Estamos entrando nos últimos dias. Sabe, querido, essa necessidade, e mesmo na hora, é engraçado que mesmo na hora da necessidade, os hebreus, olha só, presta atenção nisso, deixa Deus falar com você aí agora. Mesmo na necessidade, o exército hebreu tinha acabado de ser derrotado, e eles tinham que enfrentar novamente essa batalha, mesmo estando derrotados, mesmo precisando, tendo necessidade. Eles mandaram buscar a arca. Eles nem quiseram ir eles mesmos. Eles disseram: busquem a arca. É o crente 6 horas. Tá com problema? Ora lá para mim. Sabe, querido, na minha experiência pastoral, não é tão grande, mas o que eu tenho visto é isso. Eu já conheci muitos que são assim. Eles não se importam na busca de Deus. Quando a gente convida para andar junto, fala: vamos andar junto. Para que você quer nós andar junto? Vamos andar junto para a gente ler a Bíblia. Vamos andar junto para a gente orar. Vamos andar junto para você conhecer quem Deus é. Nunca tem tempo. Hoje eu não posso. Não vai dar, hoje tem jogo de futebol. Não, hoje é final do campeonato. Não, eu vou viajar esse final de semana, mês que vem eu vou. Eu não curto muito, sabe, cara, eu saí de manhã, almocei, tomei uns gole aí assim, tava ruim, não deu para me ir. Não preocupa em buscar a presença de Deus hora nenhuma, mas na hora que o bicho pega, na hora que a coisa engrossa, quando os negócios vão mal, quando a doença chega, quando a tribulação bate na porta, quando o divórcio é iminente, dizem pra gente: vem orar. E de preferência, vem orar aqui na minha casa. Vem cá orar na minha casa. É como se a gente se sente como se a gente fosse igual, sabe, assim, é tipo sei lá, um Power Ranger, um trem, sei lá. Que você parece que você tem que chegar lá e liberar um poder de exorcismo naquela casa, se a gente fosse alguma coisa. Não, vem cá ungir a minha casa. Irmão, para estar debaixo da unção de Deus, precisa estar com Ele. Para conhecer a unção do Senhor, precisa conhecê-lo. Quem derrama a unção não somos nós, é Ele. A coisa engrossa. Vai lá para mim. Ao invés de aproveitar essa chance e dizer assim: meu Deus, aonde eu estava?
agora eu vou buscar a presença do Senhor. Eu vou aonde Ele está. Estamos vivendo dias difíceis, e as pessoas ainda estão querendo terceirizar aquilo que Deus nunca quis. Irmão, presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Quando Deus falou com Moisés e falou assim: ó, diz para o povo se santificar. Fala para o povo que em 3 dias, para eles se santificarem, que no 3º dia eu vou descer e eu vou falar com quem que Deus falou? Com Moisés? Não, falou, eu vou falar com o povo. Eu vou falar com eles. E o povo se santificou. Só que quando Deus veio, Deus desceu, e a Bíblia diz que Ele veio com muito barulho, relâmpagos, trovões e buzinas. E a Bíblia diz que o povo ficou com medo. E falou o que para Moisés? Moisés, sobe no nosso lugar. Fala com Deus, e o que Deus falar para você, nós fazemos. Deus não falou que ia falar para eles fazerem, Deus falou que ia falar para eles ouvirem. E a gente continua terceirizando. Eu não preciso estar na igreja, eu não preciso fazer parte de nada, eu não preciso andar junto com ninguém. Pastor, para que pastor, né? Para que, né, irmão? Para que pastor na sua vida? Para quê? Para falar para você de Bíblia? Para que não vamos falar de Bíblia, né? Não precisa. Mas na hora que o bicho pega, agora você resolve para mim? Não, irmão, nós não somos a solução. Nós só somos uma placa que indica. De maneira que se você olhar para nós, você tem que ver uma placa indicando Cristo. Vai nele. Nós somos só o apontamento do caminho. Porque o caminho, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Irmãos, isso é muito sério. A geração de Eli não buscou ao Senhor nem a sua presença. Nós precisamos voltar a ser uma geração que não trata mais Deus como um empregado. A nossa relação com Deus não pode ser uma relação como se Deus fosse um gênio da lâmpada. De maneira que eu esfrego essa lâmpada aqui, Deus sai, e aí eu faço meus 3 pedidos e pronto. A nossa relação com Deus precisa ser uma relação próxima, de maneira que eu me identifico com aquilo que Deus me fez para ser, olhando para aquele que é perfeito. Como o apóstolo Paulo escreveu, deixando as coisas velhas para trás, as coisas velhas que ficaram para trás, eu prossigo para um alvo. Qual que é o alvo? Cristo. Qual que é o meu alvo? É chegar no lugar, não é me tornar alguém parecido com Ele. Eu falei disso hoje de manhã. Porque Deus não é um amuleto e não vai ser um amuleto na nossa vida. Irmão, isso é tão sério que mesmo que os hebreus foram lá e trouxeram a arca da aliança, ou seja, trouxeram um amuleto, fizeram festa, celebraram, os filisteus ficaram com medo, mas a guerra aconteceu, a peleja aconteceu. Sabe o que aconteceu? Tomaram o pau de novo. Os hebreus perderam de novo. E a Bíblia diz que eles tiveram que correr cada um para sua tenda. Olha o tamanho da vergonha. Olha o tamanho da vergonha, por quê? Porque o amuleto não resolveu. Irmão, entenda uma coisa, que não há essa bolha gospel, não há essa proteção religiosa que o povo diz que tem, cercada de amuletos e crenças, ao invés de ser alicerçada em propósito e fé. Não existe isso. Nós precisamos entender quem nós somos, e que a presença de Deus, ela não está nas coisas que nós fazemos para Deus, mas a presença de Deus está em nós, quando nós entendemos quem Ele é. Os discípulos com Jesus, certo dia, saindo com seus discípulos, saiu do templo, e a Bíblia diz que os discípulos olharam para o templo e começaram a elogiar o templo. Começaram a dizer: ó, que pedras preciosas bonitas, que estrutura bonita, que coisa mais linda. Sabe o que Jesus falou para eles? Tem hora que eu acho que parece que a gente está com um delay, assim, um negócio, um problema. Porque parece que a gente ouviu Jesus falar para eles, assim, que bom que vocês entenderam, né? Porque a partir de agora, a vida de vocês vai ser para vocês fazerem isso. Para
para vocês criarem coisas bonitas, materiais e palpáveis, para ficar bonito na fita, para vocês terem sempre os melhores carros, as melhores casas, as melhores escolas, viajarem para os melhores lugares. Parece que a gente ouviu Jesus falar isso. Que isso não possa acontecer, mas não é esse o propósito, porque Jesus virou para os discípulos e falou assim: tá vendo esse templo aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles: nada que é de fora, nada que representa uma bolha de proteção religiosa vai ficar de pé, não vai ficar pedra sobre pedra. E estamos vivendo esses dias agora, irmão. Deus veio e nivelou a gente igual. Está todo mundo trancado dentro de casa, está todo mundo passando medo, está todo mundo assustado, o mundo inteiro está correndo atrás de uma solução que ainda não tem. Por quê? Cadê a nossa proteção? E eu ainda fico vendo uns loucos alienados, falando que não, nós temos que ir, porque nós temos que... Irmão, presta atenção, o momento agora não é de fazer show gospel circense, ficar dizendo que temos um poder de pôr a mão e resolver o problema, não. O problema é de entender quem nós somos agora, e que Deus está tratando a humanidade de maneira igual, para que a gente se arrependa dos pecados. No jejum que foi convocado na nação brasileira, irmão, quanta besteira, um monte de gente falou um tanto de bobagem. Por quê? Porque a maioria estava jejuando para forçar Deus a resolver o nosso problema. Ah, eu vou fazer um jejum aqui, Senhor. Hoje, do meio-dia às 6 da tarde, que tempão, que sacrifício. Vou ficar sem comer, viu, Senhor? Vou tomar suco porque eu não gosto de água, mas eu vou ficar sem comer. E por causa desse sacrifício que eu estou fazendo, o Senhor vê se o Senhor acorda aí nesse trono do Senhor e livra nós do coronavírus. Será que é esse jejum que Deus falou? Que está lá em Isaías 58, se eu não me engano? Será que é? Ou será que esse jejum era para que a gente se arrependesse de tudo aquilo que a gente não estava fazendo e começasse a libertar os cativos, soltar as ligaduras que estão prendendo o povo? Será que esse jejum não era para isso? Mas não, insistimos em tratar Deus como um amuletozinho. E enquanto a gente tiver essa relação com Ele, nós nunca vamos conhecer Deus como nosso Pai. Nunca. Mas Ele espera que um dia a gente conheça. E os dias estão ficando curtos agora. Os dias estão ficando curtos. Isso é sério demais. Os hebreus perderam a batalha, mesmo com o amuleto. E a Bíblia diz também, no texto que nós lemos, do versículo 19 ao 22, que esse negócio foi tão sério, que a esposa de Ofni, de um dos filhos de Eli, que estava grávida, ela, quando ficou sabendo que os dois filhos de Eli e Eli tinham morrido, ela entrou em trabalho de parto. E a Bíblia diz que ela se agachou e ela deu à luz. E as mulheres que estavam com ela disseram: se alegra, porque você deu à luz. E a Bíblia diz que ela não deu nem moral para o menino que tinha nascido. Pior, ela disse: o nome desse menino é Icabode. Sabe o que significa Icabode? A glória de Deus se foi. É uma igreja que quando gerou, já era tarde demais. Era uma igreja que quando o filho veio à luz, a glória de Deus já tinha ido embora. Será que não é a hora? Porque a igreja brasileira está gerando. Será que não é hora da gente se arrepender? Será que Deus não está falando isso com a gente? Se vocês não me tratarem como um amuleto, não vai ser Icabode, a glória se foi. Vai ser Cabode, a glória com vocês. Porque a glória de Deus significa o conhecimento de quem Deus é, e Ele não divide isso com ninguém. Essa geração tentou tocar na glória do Senhor, e a glória foi embora, porque eles pegaram a glória para eles, para se prostituírem na frente do templo, para serem sacerdotes que não estavam preocupados com os filhos que estavam gerando.
e que trataram Deus como um amuleto. Diferente, para a gente concluir agora, diferente da geração de Davi. Porque a geração de Davi não foi uma geração que foi como a geração de Eli. Sabe, irmãos, nós precisamos voltar a ter uma mentalidade, não só como da geração de Davi que eu vou falar, mas também como Jó. Porque a Bíblia diz em Jó, no capítulo 13, aliás, no capítulo 2, no versículo 9, se você ler lá, você vai ver que a esposa de Jó, irmão, quando eu estou falando de Jó, eu não estou falando de alguém que não tinha nada, e que estava fazendo a campanha dos 7 dias para ficar rico, e que deu uma frustradinha porque Deus não deu. Não, nós estamos falando de alguém que tinha tudo. Nós estamos falando de alguém que tinha todas as posses que ele podia pensar e mais um pouco. Tinha a família linda, os filhos sadios, tinha nome, tinha reputação. Era tão lembrado que Deus lembrou dele lá no céu, quando o capeta chegou lá. Porque o diabo não lembrou de Jó, não. Quem lembrou foi Deus. Lembrou o diabo lá, falou assim: ó, você está vendo meu servo Jó? Foi lembrado por Deus. Um homem que tinha tudo, e que para que ficasse claro na vida de Jó, que Deus não era só o que ele dava para Jó, mas Deus era aquele que amava Jó. Deus não encheu Jó de mais bênção. Deus tirou tudo que Jó tinha. Ah, mas foi o capeta? Foi, porque o diabo trabalha para o Senhor. Deus disse para o diabo: vai lá, pode tocar, só não mata ele. Quem que manda na história? Aí o diabo foi lá, tirou tudo que Jó tinha, irmão. E no meio dessa confusão, para ficar pior, porque as coisas podem ficar ruins, mas se a tua mulher ficar nervosa, aí acabou o resto. As coisas podem ficar ruins, mas se a mulher ficar nervosa, aí você perde o rumo. O Jó, no meio da turbulência, perdendo tudo, os filhos, a mulher do Jó ficou nervosa e chegou para o Jó e falou assim: Jó, por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Pior que a tua mulher querer morrer, ela querer que você morre. Ela chegou e falou: por que você não morre? Sabe o que o Jó falou? No capítulo 13, no verso 15, Jó falou o seguinte: ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que Deus não faça mais nada nessa terra, que você não veja ele mexer mais nada para te favorecer, nós temos a capacidade de declarar o que Jó declarou e dizer: ainda que ele me mate, eu ainda espero no meu Senhor. Uma geração que precisa voltar a estar perto de Deus, e não querer só os favores de um Deus distante. Porque ainda que Ele não faça o que eu quero, eu ainda espero nele. Todas as coisas são dele, por ele e para ele. A geração de Davi foi totalmente diferente. Porque Davi, quando assumiu o reinado, Davi quis buscar a arca. Davi não mandou ninguém buscar. E Davi fez questão de ir pessoalmente buscar essa arca. Porque essa arca representava para Davi muito mais do que um amuleto. Representava o que Deus significava para ele. Sabe por quê? Porque Davi, quando era pequeno, Davi era menino ainda. A Bíblia diz que Davi matou o leão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, ele matou o leão porque o Senhor estava com ele. Davi matou um urso porque a Bíblia diz, porque o Senhor estava com ele. Davi matou Golias porque a Bíblia diz, porque o Senhor estava com ele. Davi não tinha Deus como um amuleto. Davi tinha com Deus uma relação presente, de saber que Deus era presente com ele. E engraçado que quando Davi foi lutar com Golias, a Bíblia diz que ele foi com uma funda, ou seja, um estilingue e 5 pedras. Irmão, a Bíblia não diz que Davi matou Golias porque Deus deu para ele um estilingue ungido. A Bíblia não diz que ele matou o Golias porque as pedras que ele estava no bolso eram as pedras da campanha.
ia soltar uma pedrinha lá, ela ia lá devagarzinho, bater na testa do Golias lá. Aí o Golias caiu, morreu porque é a pedra ungida. Não era isso. O que Davi falou diante de Golias? Golias ofendeu ele. Ele falou assim: você, seu incircunciso, você que não tem aliança com Deus, você vem contra mim com ofensas e com armas, com paus, com pedras, mas eu vou contra você com o Senhor dos Exércitos. Davi não estava protegido por uma muleta, ele não quis armadura, ele não estava ancorado no estilingue nem nas pedras, mas ele tinha Deus. Eu vou contra você com o Senhor dos Exércitos. Está vendo a diferença? Está vendo a diferença, irmão? Por isso nós precisamos voltar a viver esses dias. Quando Davi voltou para buscar a Arca da Aliança, a Bíblia diz que ele veio, a primeira tentativa de Davi deu errado, Uzá morreu, colocou a mão na arca, morreu. Davi parou, entendeu o que Deus estava falando, conversou com os sacerdotes e trouxe a arca do jeito certo. A cada 6 passos ele sacrificava. Número 6 significa humanidade. Então a cada 6 passos Davi sacrificava para dizer para Deus: Deus, nós estamos levando a tua presença não na nossa força, estamos levando a tua presença por aquilo que o Senhor é. E quando Davi entrou com a Arca da Aliança, a Bíblia diz que ele entrou festejando, louvando, adorando e dançando. Por quê? Porque Deus estava fazendo grandes favores para ele, não porque ele sabia quem Deus era. E engraçado que Davi não levou a Arca da Aliança para o templo, ele levou para uma tenda que ele construiu. E por que Deus se manifestou nessa tenda? Por que Deus ficou nessa tenda? Porque ele entendeu que quem ergueu a tenda tinha entrado nele, sabia quem ele era. Então Deus não estava preso na questão religiosa somente do templo, mas Deus estava querendo se fazer presente na vida daqueles que o conheciam. E Davi o conhecia. Então que nós sejamos a partir de hoje não uma geração de Eli, dos filhos de Eli, que transformaram Deus num amuleto, mas que sejamos uma geração de Davi, uma geração que adora ao Senhor pelo que Ele é. Só para a gente concluir mesmo agora, você precisa saber disso. Quando Davi pecou e adulterou com Batseba, a Bíblia diz que ela engravidou. E quando a criança nasceu e adoeceu, porque Deus já havia dito que o fruto do pecado deles não ia viver. Mas enquanto a criança ficou doente lá, Davi fez um jejum, se vestiu de pano de saco e foi pedir para Deus fazer o que Deus podia fazer. Deus podia curar, ele buscou a cura em quem podia curar. Não é errado fazer isso, ele foi. Só que Deus não curou, a criança morreu. E a Bíblia diz que no mesmo dia que a criança morreu, Davi se levantou, se lavou, trocou as roupas e foi para o tabernáculo adorar a Deus. O filho morto, ele clamou a Deus que ele conhecia, e Deus não curou a criança, mas ele foi adorar a Deus porque ele sabia que Deus é inquestionável na sua vontade, e que toda a vontade de Deus, por mais que nós possamos não entender, ainda continua sendo o melhor para nós. Que hoje nós possamos ser e se levantar nessa nação brasileira uma geração de Davi, em nome de Cristo Jesus, querido. Eu queria ter uma palavra de oração para a gente encerrar. Senhor Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, Deus, te agradeço, Deus, por essa palavra, uma palavra tão difícil de pregar, uma palavra desafiadora para mim, como mero pecador, alguém que não merecia nem um pingo da graça que o Senhor derramou. Uma mensagem difícil, mas que eu entendo que como serviu para mim, vai servir para outros irmãos, para os dias de hoje, para que a gente acorde, porque nos próximos dias as coisas vão mudar. Ainda veremos muito sofrimento, mas vai passar. E nós vamos começar a reconstruir uma nação, um povo, uma situação. E não queremos ser uma geração de Eli. Não queremos ser como os filhos de Eli,
que já não se importavam mais com a tua presença. Não queremos ser como aqueles que fizeram do Senhor um amuleto. Queremos ser aqueles que te adoram pelo que o Senhor é. Aqueles que te adoram pelo simples fato de que o Senhor é tudo e o Senhor se sacrificou por nós. E que se hoje o Senhor não desse mais nada para a gente, não fizesse mais nenhum favor, eu ainda viria nesse lugar e entregaria tudo que eu tenho, porque nada seria capaz de pagar o que o Senhor fez. Levanta nessa nação um povo grato por tudo que o Senhor já fez. Tira de nós a ganância, o desejo de sempre querer mais, mas que a gente possa viver agora repartindo tudo que o Senhor nos deu. Se o Senhor quiser acrescentar mais, que assim seja, porque teremos mais para repartir e menos para juntar. Que em nome de Jesus, que os próximos dias o Senhor possa continuar falando com a tua igreja. Que em nome de Jesus você tenha uma noite abençoada. Você, sua família, seus filhos, seus amigos. Mas deixa o Espírito de Deus continuar ministrando na tua vida. Continua meditando nisso que foi falado, para que Deus possa se revelar a você por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode te dar. Em nome de Cristo Jesus. Estamos encerrados. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe.